Inflação americana atinge um novo recorde dos últimos 40 anos, 4 décadas. E essa inflação que atingiu o novo recorde é o pior tipo de inflação que existe nos Estados Unidos. Como assim, Vinícius? Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Por que a inflação está tão alta nos Estados Unidos, o que está acontecendo por lá, como isso repercute nos investimentos no exterior e como isso repercute nos investimentos aqui no Brasil. E, obviamente, no final, eu vou te dizer o que você pode fazer para se proteger de todo esse cenário que não piora somente para os Estados Unidos, mas piora pro mundo inteiro, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, o que está acontecendo efetivamente nos Estados Unidos? Que tipo de inflação é esse que é o pior de todos? É o núcleo da inflação nos Estados Unidos que atingiu a máxima nos últimos 40 anos. Até o momento passado, até alguns meses atrás, a inflação total dos Estados Unidos tinha atingido o pico dos últimos 40 anos, o recorde dos últimos 40 anos. Agora a gente chegou no recorde para o núcleo da inflação. Qual é a grande diferença do núcleo da inflação para a inflação oficial? Dentro da inflação, o que é a inflação? É o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Dentro desse aumento médio dos preços, como é que se calcula isso? Você faz uma cesta com com tudo que as pessoas gastam no dia a dia, aqueles gastos mais comuns para famílias e aí vai depender muito do índice da inflação, mas que, por exemplo, o IPCA aqui no Brasil, ele mede a inflação para as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país. E aí tem vários outros índices, mas aí você pega a inflação geral, incluindo aqueles itens mais voláteis como energia e alimentos. A grande diferença do núcleo da inflação é que o núcleo da inflação exclui esses preços mais voláteis, como energia e alimentos, preços que mudam muito mais. Quando você analisa somente o núcleo da inflação, o que você está vendo? A parte sistêmica da inflação e não apenas alguns itens que têm uma interferência muito grande, como energia e alimentos. Então, em julho, a gente já tinha batido o recorde dos últimos 40 anos para a inflação total dos Estados Unidos e agora a parte mais perigosa, que mostra a parte sistêmica da inflação, o núcleo da inflação dos Estados Unidos atinge esse recorde dos últimos 40 anos. E tem uma matéria bem legal aqui no Yahoo que ele acaba detalhando, né? O índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos subiu 0,4% no mês passado, sendo que a expectativa era 0,2%. Então parece que é uma diferença só de 0,2%, mas numa escalada você vê que, poxa, é simplesmente o dobro, tá? E a gente teve uma alta no índice geral de 8,2% nos últimos 12 meses, sendo que o máximo, o pico que foi atingido em junho foi de 9,1%. Então, a inflação geral, isso que é importante você entender, a inflação geral hoje não está no patamar máximo que já teve lá em junho, a inflação geral dos últimos 12 meses. Mas o núcleo da inflação, que é a parte mais importante, que mostra o caráter sistêmico, o caráter mais prolongado da inflação, esse atingiu o seu pico. E a gente pode ver claramente que ele está no seu auge. Dá uma olhada aqui. Ó. Aqui você está dentro do site investing.com, um site de uma base de dados muito bem conceituada, e você vê aqui o núcleo do índice de preço ao consumidor, do CPI nos Estados Unidos. E a gente vê aqui uma crescente, né? São ondas de crescimento, e a gente vê uma nova crescente aqui. Se a gente for comparar com o passado, dá uma olhadinha. Há quanto tempo a gente não tinha uma inflação tão alta? Na década, nos Estados Unidos, na década de 90, a gente teve uma inflação bem grande lá, 5,3% no núcleo da inflação. Só que isso já passou e já foi além. Então a gente está falando de um período de tempo comparável com a década de 70 nos Estados Unidos. Para você que acompanha os meus vídeos mais seguido e há mais tempo, você sabe que há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu falei sobre a semelhança dessa crise com a crise da década de 70. Aquela estagflação que aconteceu, um período de baixo crescimento e muita inflação. Ocorreram ondas inflacionárias, uma onda de inflação, depois caiu outra onda maior, até que se resolvesse o grande problema econômico, que é o mesmo problema que acomete a economia hoje, que é um problema na oferta de produtos, principalmente na oferta de energia. Então, enquanto não se fizer isso, produzir mais energia, vai ficar um cenário bem complicado, porque quando você fala em energia, você fala em combustível, quando você fala em combustível, você fala em frete, quando você fala em frete, você fala em todos os produtos e serviços da economia, certo? E, claro, sem dúvida, toda a injeção de dinheiro que foi feita nos últimos anos, desde 2008, na economia, mas principalmente aqui também após a pandemia. Então a gente vê que a gente está num cenário que a gente só encontrou um comparável na história lá em 1980,
82. Mas tem outro motivador importante para isso. Olha só, Estados Unidos criam 263 mil empregos em setembro, muito acima das expectativas. A taxa de desemprego estava em 3,6% e caiu para 3,5%. Inclusive, quando foi divulgado isso aqui, esse relatório do emprego nos Estados Unidos, eu coloquei nos meus stories no Instagram, não sei se você me segue ou não, recomendo que siga, @marinovinicius no Instagram. Eu coloquei lá, você acha que isso é uma notícia positiva ou uma notícia negativa para a economia? E aí a maioria do pessoal colocou positivo. Por quê? Tem mais gente empregada, então positivo. Só que eu coloquei depois um print das ações desabando nos Estados Unidos. E aí eu puxei para reflexão. Por que as ações estão desabando se é uma notícia positiva para a economia americana? Não faz sentido. E realmente não é uma notícia positiva, é uma notícia negativa nessa fase do ciclo. Por quê? Como é que funciona o capitalismo em períodos de ciclos? Ciclos de crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento e crise. A gente está num momento em que a inflação, pensa comigo, a inflação está muito alta nos Estados Unidos. Está se elevando a taxa de juros lá fora, isso repercute nos investimentos pelo mundo inteiro, já vamos chegar nesse ponto, mas está se aumentando a taxa de juros lá fora para que se consiga frear essa inflação. Só que a inflação não está sendo freada por N motivos. Um desses agravantes, um desses litros de diesel que são jogados numa fogueira, que é a inflação que já está alta, é justamente um momento econômico nos Estados Unidos de forte crescimento, que no momento de período de inflação alta é extremamente danoso. Quando você tem muito mais gente entrando no mercado de trabalho, você tem muito mais gente querendo consumir, querendo comprar. Eu acabei de falar agora há pouco que a gente tem um problema de oferta. A oferta de produtos é menor do que a busca, do que a demanda, do que a procura. Se tem mais gente empregada, o que acontece? Vai ter mais gente querendo comprar esses produtos. Se tem mais gente querendo comprar produtos e os produtos não estão sendo ofertados num determinado nível, e tudo começa lá com o petróleo, com o choque do petróleo, com todo esse problema energético que a gente tem no mundo, não é só na Europa, é no mundo, o que acontece? O preço das coisas vão subir. Se os preços das coisas vão subir ainda mais, você tem que subir ainda mais a taxa de juros e a recessão mais à frente vai ser muito pior. Muito pior por conta desse aumento maior da taxa de juros. Vinícius, você está dizendo que é ruim as pessoas ficarem mais empregadas? Nesse estágio da economia é ruim, gente. Não tem muito o que fazer. Quanto mais tiver progresso nesse sentido, mais vai aumentar a inflação. Se mais aumentar a inflação, mais vai aumentar a taxa de juros. Se mais aumentar a taxa de juros, pior vai ser a recessão mais à frente. A gente não pode olhar só para o curto prazo, a gente tem que olhar para todas as consequências decorrentes do que está acontecendo. E todo esse crescimento do mercado de trabalho vai ser justamente o que vai motivar para daqui a pouco o Banco Central Americano subir ainda mais os juros. Você pode ver que ele deixou claro na sua ata ontem que ele reforçou a postura mais restritiva para controlar a inflação nos Estados Unidos, quando ainda nem tinha sido divulgada essa nova informação da inflação de setembro, porque essa informação veio hoje e essa ata aqui, onde o Fed reforçou essa postura mais restritiva, é de ontem. Oficiais do Banco Central Americano disseram que elevaram suas avaliações sobre o caminho dos aumentos da taxa de juros, que provavelmente serão necessários para atingir as suas metas de inflação. Então, o que acontece? Estados Unidos deve elevar ainda mais os juros. Isso vai encarecer, por exemplo, a hipoteca de milhares, milhões de famílias nos Estados Unidos. Encarece o endividamento das empresas. Então, é uma trava sendo posta na economia. Desestimula o empresário a investir no seu próprio negócio porque ele tem a renda fixa rendendo mais. E atrai capital, atrai dinheiro dos investidores que estão investindo em outros países. E isso faz com que o dólar se fortaleça. A gente está passando por um momento em que a gente consegue ver aqui pelo dólar index. O dólar index é um índice do dólar, índice da força do dólar em relação às principais moedas mundiais, do mundo, na verdade. Moeda mundial não existe. As principais moedas dos países mais fortes, as economias mais sólidas do mundo. E a gente vê claramente aqui, principalmente aqui após 2021, começar a subir a inflação nos Estados Unidos, o dólar se fortalecendo assustadoramente, sendo que ele está no seu maior patamar de preço desde o ano de 2002. E o próximo caminho para ele, se ele ultrapassar isso daqui, é vir aqui para tudo que aconteceu como um processo decorrente após aquela crise de 1970, que eu falei para você no início do vídeo. Que o dólar se fortaleceu tanto que teve que ser feito um acordo de Plaza em 1985, para que se utilizasse diversos instrumentos na economia para enfraquecer o dólar para o restante do mundo conseguir sobreviver.
e não ficar numa crise eterna. Então chegou a esse ponto ali depois da crise de 1970 e é justamente isso que a gente está passando agora. E ainda tem uma outra coisa muito importante que você tem que ter noção. Fiz um vídeo esses tempos, vou deixar até na descrição aqui desse vídeo o link para ele, tá? Onde eu explico por que a inflação dos Estados Unidos ela é exportada para os outros países do mundo. Simplesmente porque, às vezes, parece para a gente, não, o Brasil é exportador, o Brasil é o celeiro de commodities, mas tem várias commodities que os Estados Unidos é líder. Tem várias commodities que os Estados Unidos exportam mais para o mundo, inclusive, do que o Brasil. Uma delas é soja, talvez você nem tinha nem noção disso. Mas os Estados Unidos exportam muita coisa. Foca comigo. Se tudo sobe de preço nos Estados Unidos, eles vão exportar um preço mais alto. Se o dólar está subindo, como o dólar realmente está subindo aqui no Brasil, desde abril, desde depois daquele momento que passou aquela loucura das pessoas de que não, agora é diferente, o Brasil vai voar, as ações vão se valorizar pra caramba, o dólar vai para R$3, o mundo pode cair, vai tudo isso acontecer. Depois que passou essa loucura, esse frenesi, esse sonho utópico dos investidores, o que aconteceu? O dólar se valoriza absolutamente desde lá. Quer dar uma olhada? Vou te mostrar aqui na tela, olha só. Agora aqui estou te mostrando o dólar em relação ao real. Primeiro, o dólar se desvalorizou bastante no início de 2022 por conta desse frenesi, dessa loucura de que agora é diferente, as ações iam bombar. E a gente viu o que? As ações realmente subindo muito no início do ano, mas depois acabou que elas corrigiram e não voltaram para aquele patamar máximo. O que a gente viu acontecer desde o início de abril? Depois que o dólar chegou a 4,60, uma oportunidade abissal, que eu falei muito no meu Instagram sobre isso. A gente viu ele se valorizando consistentemente. Você vê aqui uma valorização consistente. Para aqueles mais grafistas, eu não sou uma dessas pessoas, mas você vê uma linha, claramente de uma valorização. Obviamente eu não confio nisso, mas é mais um ponto de reforço para você que está pensando, não, mas meu Deus, dessa vez é diferente, calma lá. Então pensa comigo. Quando os Estados Unidos eles exportam seus produtos, eles exportam a inflação deles também. Uma boa forma de você medir se a equipe econômica do Brasil está fazendo um bom trabalho ou não é ver a nossa inflação em relação à inflação americana. Se a inflação do Brasil é muito maior que a inflação americana, significa o problema da equipe econômica brasileira. Se a inflação do Brasil é só um pouco maior do que a inflação americana, significa que o trabalho está sendo bem feito. Se é menor, nem se fala, tá? Mas pode ser um período de curto prazo também, por conta de um motivo ou outro. Tem que ver mais a consistência com o passar dos meses, com o passar dos anos. Só que essa inflação sendo exportada para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, faz com que a inflação aqui volte a se elevar. E a inflação voltando a se elevar aqui, a gente vai ter aumento de taxa de juros aqui, ou vai ter uma taxa de juros elevada por mais tempo, o que coloca uma trava na economia, aumenta o endividamento de todo mundo, das pessoas, das famílias, das empresas. Ações podem cair, podem se desvalorizar, mesmo que o trabalho da equipe econômica aqui esteja sendo bem feito, e realmente está na minha visão. Tá? A equipe econômica está mostrando vários avanços, isso aqui é indiscutível. É irrefutável, é só a gente ver como é que estava a economia em 2018, ver como é que está agora e ver principalmente todo o progresso de 2021 para frente. Só que o cenário externo ele é muito turbulento e o cenário externo pode atrapalhar. O Brasil não é uma ilha. Como a renda fixa americana rende muito mais, o investidor estrangeiro, poxa, vou sair daqui do Brasil que pode ter um impacto por conta de toda essa questão nos Estados Unidos e vou simplesmente investir no tesouro americano, porque lá eu vou ter meus 4, 5% de rentabilidade ao ano, sem risco da variação da moeda, da variação cambial e com muito mais tranquilidade, porque ele está com a moeda mundial, entende? Então é muito importante. Agora vamos para a parte do que fazer. Agora você já entendeu o que está acontecendo, quais os impactos na economia disso e agora o que fazer. É extremamente importante você não cair na pegadinha de que agora as ações estão numa tendência de alta, agora tudo vai dar certo, o Brasil está condenado a crescer. Calma, gente, eu entendo que está melhorando sim internamente, mas a gente não pode ignorar o cenário externo. Eu sou comprometido com a verdade, a gente não pode ignorar o cenário externo. O cenário externo pode piorar o que está melhorando absurdamente no Brasil. Então você sempre tem que estar exposto em ações e anti-ações da forma correta para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, independente de crise, independente de quem vencer a disputa no dia 30, independente de qualquer coisa. Essa é a filosofia do investidor sempre em alta. Você entender que você não consegue prever o futuro, você enxergar todos os riscos que estão materializados na sua frente, se preparar para eles, para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Senão você virou um apostador, né? Você não é um investidor que faz realmente o seu dinheiro trabalhar para você no seu lugar. E agora está começando um treinamento emergencial em virtude da grande oportunidade que a gente tem agora, dia 30 de outubro,
para se expor antes desse acontecimento, para que você consiga lucrar independente do que acontecer. Vai rolar um treinamento emergencial online e gratuito nos próximos dias, está começando agora. Se você quer participar para aprender um framework, um passo a passo, claro, para você já implementar. Você vai sair desse evento gratuito conseguindo implementar isso, sabendo como implementar isso, sabendo onde investir exatamente. O que você tem que fazer? Clica aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um link, se inscreve gratuitamente para você resolver essa situação na sua vida e não ficar aí com medo de perder dinheiro, tá bom? Te inscreve, fica atento no seu e-mail, entra no grupo VIP no WhatsApp para a gente mandar os materiais complementares para você e a gente se vê lá dentro desse treinamento emergencial, tá bom? Se você curtiu o vídeo, clica aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, todo esse processo e eu te vejo no último evento sobre investimentos da sua vida, porque depois desse você não vai precisar de mais nenhum outro. Até mais.